Facilitando Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que estamos fazendo. Então, se você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a hipertensão portal. Mas o que seria essa hipertensão portal e o que levaria a ela? Essa hipertensão portal seria realmente uma hipertensão, uma resistência formada na região por uma possível obstrução do fluxo sanguíneo em determinado local. Eu digo determinado local porque ele pode ser uma obstrução pré-hepática, pode ser intrahepática e pós-hepática. Lembrando que, devido a essa obstrução do fluxo, isso aumentaria a resistência, aumentaria a pressão e claramente causaria danos em vários vasos, em vários órgãos, na circunferência onde existe essa hipertensão portal, principalmente nesse sistema porta-hepático que nós vamos destacar nessa videoaula. Então, como eu falei para você, ela se diferencia, a obstrução, em pré-hepática, em intrahepática e ainda na pós-hepática. Então, começando com a pré-hepática, o que a gente pode destacar? Primeiro, que ela pode ocorrer, essa obstrução pré-hepática, por uma trombose venosa. Uma trombose venosa que realmente é a formação de um trombo dentro desse vaso que vai obstruir a luz do mesmo. Obstruindo essa luz, não consegue passar a corrente sanguínea. Os elementos formes do sangue ficam aprisionados naquele vaso e vai ocorrer uma obstrução devido à trombose venosa. E se você nunca viu uma trombose, olha nessa imagem, essa trombose, você consegue ver que ela realmente obstrui a luz do vaso, impedindo a passagem dos elementos formes do sangue por esse vaso, que vai ser um tipo de obstrução pré-hepática. Outro caso de obstrução pré-hepática seria quando existe um estreitamento ou uma obstrução dos vasos do sistema porta-hepático ou da veia porta-hepática. Também por uma esplenomegalia também poderia ocorrer esse tipo de obstrução que seria pré-hepática. Então nós falamos da obstrução pré-hepática e existe ainda a obstrução intrahepática. Essa obstrução intrahepática ela pode ocorrer por vários fatores. Entre eles, a gente pode destacar como principal a cirrose. A cirrose hepática, se você não lembra, ela seria exatamente uma lesão que ocorre sobre esse fígado, que vai ser nada mais que uma fibrose difusa com formação de nódulos parenquimatosos no tecido do fígado. E olha essa imagem deixa bem claro a diferença de um fígado que é saudável, está tudo normal num fígado, e no fígado que é cirrótico, o fígado com cirrose. Ele fica realmente com toda essa deformação no seu tecido devido a essa lesão fibrosa e com formação de nódulos parenquimatosos. Além dessa cirrose que a gente citou, outro fator que leva a essa obstrução intrahepática seria um parasita. Que parasita poderia causar esse tipo de problema? A esquistossomose. Lembra daquele parasita esquistossomose, essa enfermidade que é causada pelo parasita que vai estar tendo relação com aquele caramujo, que é o hospedeiro intermediário, todo aquele processo até infectar o ser humano? Pois é, essa esquistossomose pode ser relacionado a uma obstrução intrahepática. Lembra daquela famosa barriga d'água, a pessoa fica com aquele barrigão? Pois é, isso é uma esquistossomose por uma obstrução, ele causa uma obstrução intrahepática dentro desse fígado. Então ele causa essa lesão e ainda obstrução, levando a outras consequências. Outro fator também é a sarcoidose, também pode levar a essa obstrução intrahepática. Além disso, a gente pode citar a esteatose,
uma possível lesão com uma doença hepática que seria gordurosa. Esse fígado gorduroso, muito comum em pessoas que estão obesas, também poderia ter certa relação com o alcoolismo, quando existe uma constante lesão do fígado por causa do uso excessivo do álcool. E claramente também uma hiperplasia degenerativa, claro, uma proliferação, levaria a essa obstrução dentro do fígado, intrahepática. E ainda existe outro tipo de obstrução, que é a pós-hepática. Essa pós-hepática pode ocorrer até mesmo por uma insuficiência cardíaca. Uma insuficiência cardíaca levaria a essa obstrução pós-hepática. E também uma pericardite poderia ser uma das causas, também a diminuição do lúmen da passagem de sangue por veias hepáticas. Então, vários fatores poderiam levar a essa obstrução pós-hepática. Então, nós falamos dos tipos de obstruções, mas e o quadro clínico? O que a gente observa nesse paciente? O quadro clínico ele é muito evidente, por quê? Ele vai levar a ascite. O que seria essa ascite? Seria uma lesão onde extravasa líquido e acaba acumulando na região peritoneal desse paciente. E isso o que vai levar? Vai levar a hipertensão, realmente a hipertensão dos sinusoides desse fígado. E essa hipertensão vai formar aquilo que a gente vê como aquele barrigão. Olha essa imagem, fica muito mais claro para você. Fica aquela pessoa inchadona, aquele barrigão realmente por causa dessa ascite, essa hipertensão portal levaria a um dos quadros clínicos, que é essa ascite, essa hipertensão dos sinusoides com um acúmulo desse líquido nessa região que nós citamos. E além da ascite, a gente pode citar uma vasodilatação esplênica. Pode ocorrer também um caso onde existem problemas nos fluidos linfáticos nessa região hepática e também uma circulação que seria dinâmica. O que seria essa circulação dinâmica? Seria quando ocorre essa obstrução do vaso e o organismo tenta sanar essa obstrução, não está indo corrente sanguínea para determinado local. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma circulação colateral. Ele vai levar outros pequenos vasos que vai tentar levar sangue para aquele local onde está faltando esse suprimento sanguíneo devido à obstrução. Então ocorre uma circulação colateral como um efeito tentando ser paliativo àquele problema que está ocorrendo. Mas o mais preocupante em um quadro clínico desse paciente é que essa obstrução vai acabar afetando outros órgãos. Por exemplo, quando existe uma obstrução realmente com uma hipertensão portal, o que vai levar é até prejudicar outros vasos, como por exemplo o plexo hemorroidário. Esse plexo hemorroidário, quando é atingido, ele leva às famosas hemorroidas. As hemorroidas que a gente já ouviu falar muito, tem propagandas que vendem farmacêuticos. E claro, essa hemorroida seria uma das consequências devido a essa hipertensão portal. Pode ser uma das consequências. Além do problema da hemorroida, pode ocorrer as famosas varizes esofágicas. Sim, pode formar danos nesse processo do nosso esôfago, o tubo que liga o processo desde da região da boca até o estômago. Então, realmente, poderia ocorrer esses danos nos vasos do esôfago devido a essa hipertensão portal. E, para ficar mais claro para você, olha essa imagem. Nessa imagem você consegue ver realmente sobressaltada esse vaso que está presente no esôfago. E o maior problema é que, devido às ações mecânicas e essa fragilidade desse vaso, já que ele já está dilatado, as paredes estão espaçadas, ele pode o quê? Romper. Esse vaso pode romper. E ao romper, vai ocorrer hemorragia. O paciente vai ter uma hemorragia digestiva alta, vômitos com sangue, guspe com sangue, devido a esse rompimento do vaso. E claro, o que pode fazer? Algumas ações cirúrgicas, como o endoclipe,
Essa imagem é um endoclip, onde a pessoa, o médico tenta sanar esse problema no paciente, a fim de que não ocorra mais alguns sangramentos. E outras situações seria também uma terapia esclerosante, uma escleroterapia. O que seria essa escleroterapia? A escleroterapia nada mais é do que colocar dentro desse vaso uma substância esclerosante. Essa substância esclerosante que vai acabar por diminuir o calibre desse vaso. E claro, se eu diminuo o calibre do vaso, isso vai fazer com que o sangramento seja menos danoso ou sane esse sangramento, evitando que ele ocorra. E algumas preocupações que a gente pode citar é a esplenomegalia. Essa esplenomegalia por uma hipertensão portal, ela seria uma consequência muito grande, por quê? Porque seria um aumento do baço. Esse aumento do baço, com atividade conjunta com essa hipertensão portal, é preocupante porque o baço tem muitas funções relacionadas às nossas células sanguíneas. Essas células sanguíneas, porque nesse baço ocorre a hemocaterese. Hemocaterese que vai destruir células sanguíneas. Lembra que as nossas hemácias, por exemplo, têm um período médio de 120 dias? Passou esses 120 dias, ocorre a sua reciclagem no baço. Então ele vai destruir essas células e utilizar o que há de importante nela, por exemplo, a hemoglobina e outros processos que podem ser reutilizados. Então tudo isso ocorre nesse baço, além também de ser um órgão hematopoético, ele pode sim gerar células sanguíneas. Então, se ocorre uma esplenomegalia, um aumento desse baço, um dano desse baço, o que vai acontecer é que algumas células do sangue realmente vão morrer, vão ser destruídas. Então, hemácias vão ser destruídas, plaquetas vão ser diminuídas, ocorre uma plaquetopenia, leucócitos também vão diminuir, vai ter uma leucopenia. Então, seria um quadro assim degradativo, bem preocupante em um paciente. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?